Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos à Space BVB. Bom, hoje vamos conversar sobre Aaron Anselmino, que acabou de ser noticiada a informação de que ele deixou o Borussia Dortmund para retornar ao Chelsea. Ele que estava com um contrato de empréstimo até o final dessa temporada, 25-26, porém o Chelsea exigiu o retorno do jogador e como estava previsto em contrato, o Borussia não tem o que fazer, ele retornou ao futebol inglês. E eu queria comentar um pouco sobre essa notícia, porque tudo que está envolvendo essas questões de contratos, de negociações do Borussia Dortmund atualmente tem causado muita estranheza em muita gente, inclusive em mim, porque tem alguns contratos que a gente olha e se questiona do como isso foi feito. Recentemente teve a negociação do Julian Duranville, que o belga foi negociado com o Basel por empréstimo, só que nesse caso é o Borussia Dortmund emprestando ao Basel da Suíça. E a negociação foi feita com o Borussia emprestando o jogador e eu coloquei no Instagram lá da Space BBB que o Borussia estava cedendo direitos econômicos do jogador. Na prática, as notícias elas não indicam isso. Elas falam que o Borussia Dortmund deu ao Basel o direito de receber alguma porcentagem de uma possível transferência dele no futuro. Na prática, é isso, né? É você liberar uma parte dos direitos econômicos. A gente usa mais esse termo, essa nomenclatura aqui no Brasil, né? Os jogadores, às vezes, eles são negociados por 80% dos direitos, não 100%. Então, caso, por exemplo, o Duranville arrebente na Suíça, volte para o Borussia Dortmund, jogue muita bola também, seja negociado, sei lá, por 50 milhões de euros, o Basel vai receber um valor por isso. O que é um absurdo, porque o Borussia Dortmund está emprestando um ativo do clube e pagando para ele ser emprestado. Isso não faz o menor sentido. Eu vi muita gente comentando, principalmente no Twitter, né, que isso é para ele ter garantia de minutos de jogo. Pra gente, isso não existe. Você está emprestando um jogador, você está emprestando um ativo do seu clube e está pagando por isso. Não tem tempo de jogo que justifique isso. E eu também acho muito errado você emprestar um atleta com a garantia de que ele vai jogar, porque aí você passa por cima de treinador, de comissão técnica, porque eu acho que o jogador ser escalado ou não é comissão técnica que analisa. É claro, né, quando você empresta um atleta, tem muito a questão de que talvez ele não seja utilizado justamente por ele não ser um ativo do seu clube, porém você não chega e doa parte do jogador para ele jogar. Isso não faz sentido. É uma negociação do Sebastian Kiel recente, dessa janela de inverno, e agora tivemos a saída do Anselmino. Ele que fez 10 jogos pelo Borussia Dortmund, marcou um gol, deu uma assistência, um jogador que sempre desempenhou muito bem que quando esteve em campo. Ele teve muitos problemas físicos nessa passagem de 6 meses pela Alemanha, fez apenas 10 jogos, né, mas sempre em altíssimo nível, um jogador que ele se identificou muito com o clube, com a torcida, justamente pela forma de jogar. Ele é um atleta argentino agressivo, aquele jogador que não tem bola perdida. Se mostrou bom com o jogo com os pés também, na saída de bola. Então é um jogador que, quando ele esteve bem, ele desempenhou muito bem no Borussia Dortmund. E, infelizmente, por um contrato mal feito de Sebastian Kiel, mais um, ele vai deixar o clube agora e vai retornar à Inglaterra. A gente espera que ele consiga se desenvolver lá, jogar, porque é um jogador de muito potencial, tem apenas 20 anos, e a gente viu como ele é bom de bola, né? E infelizmente o Sebastian Kiel contratou ele no começo da temporada por empréstimo vindo dos Blues, só que é um empréstimo sem cláusula de transferência no final, sem cláusula fixada. Então, se o Borussia Dortmund, por exemplo, quisesse contratar um Anselmino em definitivo ao final da temporada, o que provavelmente aconteceria, já que ele jogou bem em Dortmund, teria que negociar com o Chelsea um valor específico, porque não tinha cláusula. Por mais que, por exemplo, se tivesse uma cláusula seria muito alta, mas nem essa possibilidade tinha. E o Chelsea tinha no contrato uma cláusula que ele poderia ativar durante a janela de inverno. Eu não sei se é exatamente durante a janela de inverno, mas tem que ser, né? Porque senão ele não poderia retornar. Uma cláusula que
o clube aciona e o jogador retorna imediatamente, sem nenhuma... como é que fala? Sem o Borussia Dortmund receber nada por isso, absolutamente nada. O Chelsea pede, ele retorna, o clube fica sem um defensor e vida que segue. Isso não faz o menor sentido, cara. Porque, por mais que exista essa cláusula, teria que ter pelo menos um ressarcimento ao clube, né? Já que, você contrata um jogador por empréstimo, você usa ele por 6 meses, você está utilizando o jogador, talvez ele seja importante, né? Aí você simplesmente perde ele porque o clube que detém os direitos eu quero ele de volta. Toma, então. Isso não faz o menor sentido. É mais uma das questões do Kell, que vem sendo muito criticado. Ele merecidamente toma decisões horríveis. Horríveis, e essa é mais uma delas. A gente nem sabia, né? Só chegou agora essa informação recentemente. Tinha o burburinho quando começou a janela de inverno, teve esses burburinhos, saiu perdão, na Sky Sports, foi na Sky Sports ou foi pelo jornalista Patrick Berger, eu não lembro agora exatamente, mas saíram aí especulações de que o Anselmino estava com pressentimento de que ele retornaria ao Chelsea, isso aí no começo da janela. Aí o Borussia Dortmund não sentiu que eles pediriam de fato o jogador, foi empurrando com a barriga. Aí agora, aparentemente, no último dia que o clube inglês poderia acionar a cláusula, eles acionaram. E agora não tem muito tempo para contratar ninguém. E já saiu a informação de que o Borussia Dortmund provavelmente não vai buscar um defensor para cobrir. Uma posição que é muito deficitária, né? A gente pode contar aí nos dedos os jogadores que tem disponíveis. Tem o Nick Schlotterbeck, o Niklas Zuli, que tá mal pra cacete, tá fora de forma mais uma vez. Tem o Valdemar Anton e o Henry Can, que são os jogadores ali mais confiáveis, podemos dizer assim. Aí você tem o Filippo Mani, ou Mané, eu não lembro agora como é que fala exatamente o nome dele, que é um jogador jovem que oscilou quando entrou em campo, inclusive teve expulsão no começo da Bundesliga. É uma posição deficitária para o Borussia Dortmund e que aparentemente não vai chegar ninguém para cobrir. Então é uma janela que sai com um saldo extremamente negativo, porque o Borussia Dortmund já perdeu o Pascal Gross no começo, que ele retornou para o Brighton por 2 milhões de euros mais 1 milhão em possíveis bonificações. Perdeu o meio campista, não repôs, agora perdeu um zagueiro e provavelmente não vai repor. A gente está vendo aí, por exemplo, o Saliescan voltando a entrar em campo, um jogador que é limitado tecnicamente, está retornando ao time porque não tem opção, e agora provavelmente o zagueiro jovem italiano Mani, não lembro agora como fala, vai voltar a ter minutos, porque a defesa do Borussia Dortmund historicamente sofre com alguns problemas físicos, né? O Nick Schlotterbeck recentemente teve lesão grave, o Henry Campo ficou muito tempo parado também, o Anton nessa temporada já parou por lesão, o Zuli, além dele estar Zuli ou Zuli, não sei como que você prefere que pronuncie, mas já parou por lesão e ele tem o problema dele com a balança, né? Ele está extremamente fora de forma, teve até algumas atuações legais, porém outras ele sofre bastante. O saldo é muito negativo da janela de transferências do Borussia e do diretor esportivo Sebastian Kell, que está cada vez mais questionado, e essas críticas não param só nele, né? Quando chega no Kell, ela sobe para o Lars Ricken, que é o CEO do clube, porque o planejamento de futebol da equipe está realmente muito questionável. Aí a gente entra na questão do Niko Kovac, né? Talvez as críticas em relação ao Niko Kovac, que eu faço, inclusive, eu sou muito crítico ao desempenho da equipe em campo, mas a gente tem que levar em consideração também que o elenco do Borussia Dortmund, por mais que eu veja que tem algumas valências, tem muitas carências também, e essas carências aumentaram agora. Ao invés do clube melhorar, o elenco está piorando, está perdendo peça e não está repondo. Então a gente tem que olhar para o trabalho do Kovac com muito carinho, porque por mais que tenha questões de desempenho ali que a gente questione, dentro de campo as coisas não estão indo mal. Foi eliminado na Pokal, porém na Bundesliga está fazendo a melhor campanha em tempos. Na Champions está ali capengando, mas está na zona de classificação para os playoffs, pelo menos, o que já é um ponto relativamente positivo. O saldo do trabalho do Kovac, por mais que eu questione muito a forma de jogar, ele é positivo. E a gente vê aí, principalmente pela montagem de elenco, a gestão de contratos, que realmente é complicado trabalhar
no Borussia Dortmund dessa forma. Então a gente deseja que o Anselmino se saia bem, retorne bem para a Inglaterra, que tenha minutos por lá, que é um jogador de extremo potencial, raçudo, muito bom tecnicamente. Sofreu com problemas físicos, então que ele fique saudável e consiga jogar bem. E agora eu quero que você comente aqui embaixo o que vocês acharam tanto dessa negociação do Anselmino, né, o contrato dele, se vocês acham que é normal isso, se não é. E também abrindo aí pro Duranville também, que eu achei uma negociação muito ruim também. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Falou!